Olá, prazer. Eu sou a Bianca Moraes e hoje eu vou falar sobre saúde mental. Para a gente começar a falar sobre saúde mental, a gente tem que começar no que não é saúde, nas nossas dificuldades. Uma das maiores dificuldades que nós estamos tendo nesse momento é a ansiedade. Você já ouviu falar que ansiedade pode ser positiva? Sim, é possível e é orgânico. Quer dizer que ansiedade todo mundo tem. Você tem, eu tenho, todos os nossos colegas, nossos amigos, familiares vão ter também. É um sentimento. É igual tristeza, alegria, raiva. Então, esse sentimento, ele é orgânico, ele é inato, ele vai acontecer. O que não pode acontecer é esse sentimento de dominar. Que nem a gente sai por aí brigando e gritando com as pessoas e fala, eu sou uma pessoa raivosa, por isso que eu faço assim, por isso que eu sou assim. Não. Então, a gente tem que parar de usar a ansiedade como desculpa. Eu sou muito ansiosa, por isso que eu não dou conta, por isso que eu não consigo, ou por isso que eu estou muito nervosa numa entrevista. Até que já consideram um nervosismo, a ansiedade, no nosso dia a dia. Igual consideram os nossos altos e baixos de alegria, tristeza. Mas se você conseguiu e tem certeza que consegue lidar com a sua tristeza, suas alegrias, seus outros sentimentos, não usa de desculpas, você deveria aprender também sobre a ansiedade. Então, não tem desculpa. A ansiedade, ela vai acontecer. Somos pessoas ansiosas. É natural ter isso. E é bom acontecer isso, porque ela nos prepara. Nosso corpo nos dá esse sentimento, essa sensação, por alguns motivos. E a gente vai ver aqui. Você já está observando a minha tela, né? Então, quando a gente vai falar de performance, a gente fala de movimento do corpo, de disposição do corpo, relacionado ao nível de ansiedade que a gente está sentindo. Porque é isso que atrapalha o nosso dia a dia, como a tristeza. Tá? Então, se a gente falar, eu sinto a tristeza, mas ainda que eu sinta a tristeza, eu consigo lidar com ela um dia triste, tá tudo bem. Agora, se eu tenho uma tristeza prolongada, sem um motivo aparente, constante, ela começa a me dominar, já pode ser sinal de alguma patologia, de alguma doença. Como pode ser sinal de ter alguma coisa que não tá legal em mim. Eu também já aprendi que tem momentos que eu posso chorar, tem momentos que eu não posso chorar. Ainda que tem momentos que eu não posso chorar, eu me permito chorar. É uma decisão, é um sentimento, é uma coisa que acontece. E a gente aprendeu a lidar. A ansiedade é a mesma coisa. Então, ela vai acontecer. A gente tem que começar a lidar, a saber falar, sentir, perceber, falar, isso é ansiedade. E agora? Então, no nosso corpo, quando a gente fala que a gente tem uma ansiedade mínima com uma performance insatisfatória, quer dizer que eu não tenho um movimento, uma energia. Ansiedade é sempre uma coisa que nos coloca para frente, nos dá energia, que prepara o nosso corpo. Dá um descarrego hormonal, emocional e mental. Então, cuidado para separar saúde mental, sensações, pensamentos do resto das emoções ou do estado físico. No corpo separa nada. A gente separa apenas para na área da saúde para facilitar a nossa comunicação, para facilitar os estudos, as especialidades. Mas o seu corpo, ainda que seja uma dificuldade mental, vai ter consequências físicas e emocionais. Ou, se for emocional, consequências mentais e físicas, por aí vai indo, tá bom? Então, quando a gente fala dessa ansiedade mínima, meu corpo, ainda que receba essa ansiedade, não sabe como disponibilizá-la, ou não a escuta, ou não sabe lidar com ela de um lugar de dificuldade de receber, de recepção. Então, digamos que nós não temos um propósito na vida. Nossa, é uma coisa profunda. Nós não temos motivação, nós não temos energia, disposição. Muito relacionado à nossa rotina, ao nosso dia a dia. Não relacionado ao excesso de atividades no nosso dia a dia, ao excesso de coisas que acontecem. Então, aqui não tem uma doença, mas a dificuldade de lidar. Porque motivação é um motivo que me gera uma ação. Se eu não tiver nenhum motivo, nenhum propósito, nenhuma realização, nenhum lugar que eu queira ir, ou queira ver, ou reconhecer, se eu estiver desanimada, se eu estiver sem vontade, sem desejos,
vai ser difícil perceber essa ânsia de viver, essa ânsia do meu corpo em querer se preparar. Então, a gente chama de ansiedade mínima uma performance insatisfatória. Agora, se eu crio uma ansiedade moderada com uma máxima performance, quer dizer que o meu corpo está sentindo a ansiedade, me preparando e resolvendo. Então, a ansiedade vira a energia, a força motriz para o meu corpo. Então, o que é essa ansiedade, né, moderada? Então, meu corpo, ele pode sentir sensações, sintomas como o nervosismo, o suor, a agitação, dificuldade de fala, mente agitada, mas em um lugar de preparação, de planejar. Então, digamos que você tem uma apresentação para fazer. Ou você vai falar em público, ou você vai em alguma festa. Então, vamos pensar na apresentação. Ao pensar nessa apresentação, nossa, me dá aquele nervoso, aquele frio na barriga. Quer dizer que o seu corpo está falando, olha, pode ser uma situação de perigo, pode ser uma situação de alerta. Na hora que eu vou falar, eu posso ter sensações, percepções que podem atrapalhar a minha fala. Então, teu corpo te prepara para isso. E você, ao usar adequadamente essa energia, essa potência, você vai se preparar para não ocorrer isso. Então, quer dizer, você vai começar a planejar essa atividade. O que eu preciso para a minha apresentação? Preciso de um PowerPoint, preciso ler o conteúdo, preciso saber como falar, preciso de uma brincadeira, preciso disso. Então, o seu corpo começa a te dar sinais de que pode dar alguma coisa errada, acontece alguma coisa, vou me preparar para. E você se prepara. Quando você se prepara, você começa a sentir durante a atividade até esse alívio. Ah, já estou me sentindo melhor, já estou me sentindo mais aliviada. E ao fazer isso, você consegue planejar, executar e finalizar. E a ansiedade, ela é contínua, ela não vai parar. Pronto, porque a ansiosa agora passou. Você sim consegue falar isso e lidar com isso, mas o seu corpo ele continua nisso. Bom, acabei minha apresentação, agora estou ansiosa para o resultado. Gostaram, não gostaram? Foi bom, não foi boa? O que vocês acharam? E aí vem aquelas sintomas de novo. Quando a gente fala dessa máxima performance, a gente está falando dessa forma de lidar com a ansiedade, onde ela nos prepara para algo, a gente usa dessa energia, dessa força para fazer essa atividade, finaliza e começa outra. E faz todo esse processo contínuo. O grande problema é que aí, quando a ansiedade ela começa a nos dominar, ou a gente não sabe mais nomear o que é a ansiedade. Então, se eu te perguntasse agora, nesse exato segundo que você está vendo essa palestra, você sabe do que você sente ansiedade? É uma coisa, duas coisas? Tem algo principal que está te incomodando? Porque a ansiedade é assim, ela não é tudo junto. Ela é uma coisa que começa e pode desencadear outra. E quando uma ansiedade desencadeia outra ansiedade, que eu já não me lembro mais qual é, e eu não consigo mais lidar com essa, a ansiedade deixa de ser sua força motriz para te preparar para algo, para te deixar em alerta, e começa a retirar, a tirar o seu foco, sua força, a não deixar você criar muita energia ou disposição para isso, para suas atividades. E aí, então, temos uma performance insatisfatória em relação a uma alta ansiedade. E aí, essa ansiedade que estamos falando alta, já é um excesso de nervosismo, já é uma crise, é quando eu começo a gaguejar tanto que eu não consigo falar, ou eu fico tão ansiosa, eu fico tão tímida para entrar nessa apresentação, que eu me perco, que meu corpo começa a ter calafrios. Então, a gente começa a ter esses distúrbios de ansiedade. E aí sim, pode se instalar uma patologia. E aí sim, a ansiedade começa a falar por mim. E aí sim, eu não tenho controle da minha ansiedade. Então, não é que eu sou uma pessoa ansiosa. Todos somos. É que eu não sei lidar com a minha ansiedade. E ela está me dominando. E aí a ansiedade, ela deixa de ser boa, ela deixa de ser um sinal e ela começa a ser um produto, uma coisa que invade, que atrapalha a nossa vida.
E aí a gente começa a ter raiva, a gente começa a ter dificuldades, a gente começa a não saber lidar com essa consequência do excesso de ansiedade. Lembrando que, de novo, é uma produção hormonal, são sintomas emocionais, mentais e físicos que ocorrem no nosso corpo quando a gente tem essa ansiedade. Eu já falo das consequências dela, tá? Mas vamos saber qual o nível de ansiedade que você tá? Então, eu vou fazer 4 perguntas, bem simples. Responda para você na sua cabeça sim ou não. Então, primeira pergunta: como que está a sua irritabilidade, sua raiva? Você tem se colocado mais raivoso, com mais raiva, mais irritado ao longo do seu dia? Sim ou não? Segunda pergunta: como que está o seu sono e repouso? Distúrbios de sono. Então, você está dormindo e sente dificuldade para dormir, você tem pensamentos, ou acorda no meio da noite, ou acorda sempre cansada, ou acorda ou não acorda. Tem essas dificuldades de sono e repouso. Sim ou não? 3. Como que está o seu excesso de pensamentos? Tem pensado muito? Está com preocupações? Tensões a partir dos pensamentos? Ou distúrbios de pensamento? Dificuldade de pensar? Deixa eu acender a luz aqui para não ficar escuro. E a quarta e última. Você tem sentido cansaço físico e mental? Ou físico ou mental? Ou um ou outro, ou os dois juntos? Bom, se você respondeu sim, até 2 questões, quer dizer que você já está na sua máxima performance. Você já está usando a ansiedade com muita intensidade, ela já está te forçando a indo além do seu corpo. Sim, com pequenas perguntas eu já consigo saber uma gama de coisas, muitas coisas, tá? Então, se você está com raiva, irritado, irritada, você já está com uma disposição de desequilíbrio emocional, com dificuldade nas suas relações sociais, na sua comunicação ou na sua recepção. Se está com dificuldade de sono e repouso, quer dizer que você não tem dormido bem ou você não está tendo uma um bom ciclo de descanso para o seu corpo, de reorganizar esse seu corpo. Então, várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo quando eu pergunto essas 4 coisas. Então, até 2, você já está usando a sua máxima. Agora, mais que 2, ó, já está numa performance insatisfatória, uma ansiedade alta. E aí pode facilitar acontecer as patologias. Vamos ver quais? Então, quando a ansiedade começa a puxar você a puxar você para trás, a te dar essas dificuldades, então nós chamamos de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Você já não sabe mais o que é ansiedade, da onde que ela vem, como a gente sabe que ela te domina. E ela começa ela começa a dificultar as suas relações profissionais, sociais, familiares, emocionais, físicas, várias, tá bom? Então, quando essa ansiedade começa a dominar, quando a gente está começando a falar agora dessas doenças, então são diagnósticos. Quem dá esses diagnósticos são profissionais da saúde, médicos, especialistas, tá bom? Um terapeuta, um psicólogo, essas podem falar assim, olha, está com alguns sinais de ter um TEP, de atenção pós-traumática, vão pedir um diagnóstico, você está com alguns sinais, algumas coisas parecidas, você precisa de um diagnóstico. E quando a gente fala de diagnóstico, é uma doença que precisa de tratamento. Então, agora eu também falo para vocês pararem de brincar com saúde mental. Então, para de falar, nossa, que pessoa louca, nossa, eu vou fingir demência, nossa, que surtinho, hein? Mas é uma crise. Nossa, a pessoa é cheia de mania, cheia de toque. Para de brincar com esses nomes. A gente não fica brincando, assim, nossa, aquela pessoa esquizofrênica, né? Aquela pessoa, ou às vezes até brinca, né? Então, mas aquela pessoa diabética, aquela pessoa tem câncer. A gente não brinca dessas coisas. Então, deixe de minimizar os problemas de saúde mental, deixe de brincar com eles, que é sério. Quando a gente começa a colocar no nosso dia a dia, a gente começa a criar dificuldades em entendê-los e aceitá-los. A gente começa a criar tabus. Eu não quero ser aquela pessoa louca, aquela pessoa que tem surto, crise. Mas e se eu sou? E se eu estou assim?
eu preciso de diagnóstico, eu preciso de ajuda. Então, nós vamos ter o TAG, em sequência, algumas delas eu vou falando, tá? Então, agorafobia, que é medo do momento, transtorno de pânico não é um surto, uma crise que ocorre agora, mas ela veio acontecendo, ela veio se criando até que ocorreu um grande surto, que pode ter sido sintomas físicos ou mentais ou emocionais, então é uma grande crise, a gente chama de catarse, ou ter essa explosão de reação, mas ela não aconteceu do nada, ela veio vindo acontecendo. Ansiedade social é uma ansiedade de dificuldade de relações, e a gente não está falando só de um almoço de família com 10 pessoas, a gente também está falando de multidões, pode ser até pessoas online, em câmeras, pode me trazer essa ânsia, essa dificuldade, que vem os sentimentos, as sensações da ansiedade, que dificultam a minha relação social. TOC são as manias, então é o transtornos obsessivos compulsivos. Agora, na pandemia, a gente teve bastante gente limpando excessivamente as mãos. Tem que limpar as mãos, sim, mas quem está com essa mania, quem tem esse toque, limpa e nunca será o suficiente. É uma pessoa compulsiva, está rasgando a mão, está ressecada a mão, está machucada a mão, e essa pessoa não sente ainda que está limpa. Então, transtornos relacionados também à organização, à perseguição, a abrir e fechar a casa, ou fazer sempre uma coisa. Então, a gente chama isso de toque. E ele acaba dominando. Nunca é o suficiente, eu constantemente estou fazendo. Fobias são medos generalizados, eu não sei mais medo, a gente chama de medo desconhecido, porque não é um medo, por exemplo, do cachorro, é o medo da corrente, é o medo dessa cadeira não aguentar, é o medo de tudo, são medos generalizados. O TEPT, como eu falei, tensão pós-traumática, não é, e aí existe uma confusão sobre um gatilho e um trauma. Gatilho é quando eu vejo algo e, opa, acende alguma coisa em mim. Então, se eu já bati o carro, se eu vejo algum acidente de carro, ou eu escuto alguém falar, nossa, ui, dá até um arrepio. Nossa, isso me faz lembrar do meu. E eu me sinto mal, ou isso me leva até o lugar. Isso pode ser um gatilho. Então, o gatilho é uma sensação, uma percepção que eu tenho através daquele aspecto. Então, no meu exemplo, a batida de carro. Diferente do trauma. O trauma, eu não consigo enxergar, tá? Eu tenho um bloqueio. Então, em diferentes níveis para cada pessoa, então eu bati o carro, eu não consigo mais dirigir, ou eu não consigo mais entrar num carro, ou muito mesmo, não consigo mais nem atravessar a rua de tanto medo que eu estou agora, tá bom? Então, é um bloqueio que eu tenho. Alterações somáticas é uma junção de coisas que ocorrem. Então, a gente fala de alteração somática, eu comecei tendo muita dor de cabeça, dessa dor de cabeça virou uma enxaqueca, nessa enxaqueca eu estou com dificuldade da minha alimentação, essa minha alimentação eu não consigo mais comer, eu crio uma úlcera e vai indo consequências de uma doença, tá bom? E agora sim, vamos falar sobre a que mais impressiona e que a gente tem muita dificuldade de lidar, depressão. Então, quando eu vou falar de depressão, eu gosto de falar através disso. Imagina que a depressão é um copo interno. E também cuidado para não falar que é uma doença da alma, quem tem nunca passa, tem que isso. Não, é uma doença que precisa de acompanhamento, que precisa de tratamento. Mas as doenças de saúde mental, em especial a depressão, precisa de muita força interna. Então pensa que você tem o seu copinho dentro de você. E a pessoa com depressão, esse copo está vazio. Não adianta alguém vir de fora e encher esse copo. Então, não só um remédio, não só um terapeuta, não só os amigos, os familiares, como pensam que só falam assim, eu ajudei. Levei para passear, fico forçando, fico falando, nossa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você tem uma vida, você tem filhos, você tem trabalho, você tem tudo. Por que cuidar dos seus... Por que ficar vivendo problema? Então, ninguém vai encher. A pessoa precisa criar força. E essas pessoas de fora podem ajudar a achar a fonte ou podem mostrar o caminho onde está a fonte da água. E aí, essa pessoa com depressão, ela vai ter um esforço tão difícil, ela vai ter que encher de baixo para dentro. Parece que nem vai acontecer de verdade, mas acontece. A pessoa consegue encher esse copo de água.
Quem ajuda pessoas, quem está próximo de pessoas com depressão, vê o quanto é difícil lidar com elas. Agora imagine para elas o quanto que é difícil para elas mesmas serem quem elas são. Não sei se você sabia, mas uma das grandes consequências de dificuldades de saúde mental acabam acarretando em suicídio ou tentativas de suicídio, e a depressão é uma delas. O Brasil está em primeiro lugar em transtornos de ansiedade no mundo. Em depressão, é o segundo da América e o primeiro da América Latina. Então, somos aqui muitos e precisamos falar sobre isso. Precisamos de diagnóstico, precisamos saber os nossos problemas, nomeá-los e saber com quem falar. Como? Com quem? Primeiro a gente tem que pensar que não é drama, não é mentira, não é para chamar atenção, não é falta de Deus, não é frescura, não é nada disso. Tá? Então, quando a gente vai falar sobre preciso de ajuda em saúde mental, tá tudo bem. O seu problema, ele é maior que o de todo mundo. Não importa o que está acontecendo na vida do outro, importa na sua. Você precisa falar sobre isso. Não é à toa que agora, em setembro, nós temos a campanha de Setembro Amarelo, que não é só prevenção para o suicídio, mas um apoio, um apelo para pensarmos em saúde mental como uma saúde, como parte do nosso dia a dia. Estamos e precisamos falar dos nossos problemas. Se agora, no momento de pandemia, você não se permitiu sentir dificuldades, medo, angústia, respirar profundo, falar com alguém, pedir uma ajuda, escutar uma palavra. Se você não se permitiu agora, uma pandemia, dar voz às suas dificuldades, quando você vai dar? Quando tiver tarde demais? Ou nem vai dar? Então, deixe de brincar com a saúde mental, deixe de criar rótulos ou tabus ou ter vergonha das suas dificuldades. Nomeie os seus problemas, nomeie as suas ânsias, nomeie, procure diagnósticos se existir alguma patologia e peça sempre ajuda. Um canal gratuito que nós temos é o 188, que é do CVV, Centro de Valorização à Vida. Então, um canal que muita gente associou à prevenção do suicídio, mas não só isso, você pode achar informações lá. Então, se você nesse momento teve algum pensamento suicida, ou tem alguém próximo de você que está tendo esse pensamento, você pode ligar. Se você já está cansado, esgotado, não sabe mais o que fazer, não sabe se você está com uma patologia, ouviu essa palestra, começou a ficar em dúvida sobre seus sentimentos, pode ligar para lá também. Se você tem alguém próximo de você que está com depressão ou está com algum transtorno de saúde mental e você não sabe lidar e você gostaria de ajudar essas pessoas, pode ligar também, 188. Se você não está com nenhuma grande dificuldade, você quer falar com alguém, você precisa de um suporte e já ligou no 188, eles já recomendaram o serviço adequado para você, você pode entrar no Mapa Mental da Saúde, tá? É um novo site que entrou agora na pandemia, que traz esse novo mapeamento de serviços em saúde, tanto virtuais e online, como locais em diversas cidades. Então, existe muitos recursos para você buscar ajuda. Existem muitas pessoas que querem te escutar e querem te apoiar. Você vai querer começar? Você vai pedir? Para a gente não chegar nesse extremo, a gente pode ter 10 hábitos que podem nos facilitar a conseguir nomear nossas dificuldades, a conseguir lidar com as nossas dificuldades e a conseguir ter um apoio, saber que, olha, agora já estou me perdendo, agora estou me mantendo, vou prestar mais atenção aqui. Então, ter uma coisa mais equilibrada acontecendo no nosso dia a dia. 10 coisas que provavelmente você já faz, mas eu queria ressaltar que ela seja boa, com qualidade. Primeiro é ter uma rede de apoio, cultive bons amigos. Para de usar o termo isolamento. Não precisa fazer um isolamento nesse momento, um isolamento social nesse momento. Não precisa se isolar, você precisa se distanciar das pessoas. Mas não se isole, compartilhe sentimentos, emoções, dificuldades, sonhos, alegrias, risadas. Liga para os seus amigos,
Mas aqueles que eram só de festa, de balada, agora que a gente viu quem que é amigo de verdade, você também está sendo um amigo de verdade? Você está ligando para as amigas? Então, de novo, dê o primeiro passo. Tenha uma boa rede de apoio e deixe elas saberem que você vai contar com elas, que você conta com elas. Alimente-se bem. Quando a gente fala de uma boa alimentação, a gente não está falando de uma alimentação que precisa ser orgânica, integral, isso e aquilo. Pode ser, mas você tem que começar a ter boas escolhas. Seu corpo é tão inteligente, você tem que começar a escutar ele. Sabe aquela comida que você quer quando está doentinho? Doentinho? Ai, tô com uma gripezinha, tô com uma friagem. O que você quer? Uma comida com sustância, aquele arroz, feijão, aquele purê de batata. Quando a gente fala de uma boa alimentação, a gente fala de uma alimentação diversa, colorida e mais integral, onde você descasque mais e desembale menos, tá bom? Então, tente ter uma boa alimentação equilibrada. Dessa alimentação, quando você quando você está doente, você quer ter, mas que seja a sua base. Cuidado com o excesso de fast foods, com as comidas industriais, com muito gordurosas, muitos óleos, tá bom? Cuidado com esses excessos. Tenta dosar junto aqui. O ideal seria ter esses alimentos a cada 15 dias, tá? Mas tenha uma boa alimentação diária e contínua. Seu corpo é tão inteligente que ele também te fala quando você excedeu, quando você comeu demais aqueles alimentos que não te fizeram bem. Vai ver como você sentiu depois de uma feijoada ou de um churrascão. Nossa, senti pesado. Então, essa sensação é o seu corpo dizendo, nossa, extrapolou. E nem vou conseguir utilizar todos esses nutrientes aqui. Então, seu corpo te diz, escute-o. Se alimente bem. Não gosta de brócolis? Come couve. Não gosta de couve? Come acelga. Não gosta de acelga? Come rúcula. Come agria. Come tanta coisa. Tem tanta possibilidade. Escolha uma. Fala que não gosta de nada? Duvido que você já experimentou todas. Não gosta de verde? Ah, mas tem tanta coisa verde gostosa. Coloca um tempero. Tenho certeza que você vai achar alguma coisa que te faz bem. Durma bem. Tá? Qual que é o ideal de dormir? É aquele tempo que é bom para você. Não existe um ideal. Existem alguns estudos que mostram que abaixo de 5 horas, um adulto dos seus 29 anos, 27 anos, até os 63, 65 no máximo anos, tem um ideal para dormir que seria abaixo de 5 horas, desculpa. Seria muito pouco. E durante um longo período pode demonstrar pode tender a trazer doenças de saúde mental, demência, Alzheimer, Parkinson, ou até transtorno de ansiedade, depressão. Quanto que é esse muito tempo? Não sei, o seu corpo vai dizer. Para cada pessoa existe um sistema, existe uma reorganização orgânica. E essas 5 horas, mas é o meu ideal. Bom, então se é bom para você e você não tem nenhum distúrbio, nenhuma dificuldade, tá tudo bem. Outra coisa que nós temos é excesso de 10 horas. Por um longo período, pode já demonstrar alguma deficiência no seu corpo. Pode ser hormonal, ou pode ser alguma doença já de saúde mental ou de outro tipo, tá? A gente já indica dar uma olhada se você tem muito sono, além das 10 horas. Mas a gente tende a oscilar entre as 5 e as 10. Depois dos 60 anos, já começa a ter mais sonos disfarçados. Então, tem um cochilo durante o dia, tá? Isso muda. Beba água, beba água, beba água. Beba água, tá? Então, beba água. Quanto que tem de beber de água? A gente pesquisa tanta coisa na internet, vai buscar uma coisa que faça sentido. Então, vai procurar quanto precisa de beber de água por dia. Se você sua bastante, se você faz exercício físico frequente, se você fala muito, que nem eu, ou bebe muito café e diuréticos, chimarrão, beba um pouquinho mais de água para compensar essa desidratação. Existe um estudo científico que foi verificar em mamíferos quanto que eles poderiam viver sem algum desses elementos: água, sono e alimento. O primeiro que os animais iam falecer foi de desidratação. Segundo, distúrbio do sono. Terceiro, alimentação. Então, essa é a sua base da sua vida. Preze para fazer bem feito.
Cuide diariamente desses hábitos. Exercite-se quanto? 20 minutos, 7 dias na semana. E qual que é o melhor exercício? Aquele que tu faz, né? Ah, não vem me falar que é natação se você nem sabe nadar. É o exercício que você consegue fazer, se disponibiliza a fazer, pelo menos 20 minutinhos. Nesse momento de pandemia, cuide da sua postura, a gente tem ficado muito sentado, deitado, modere no álcool, não fume, e aqui o uso de protetor solar está comum. Ficamos em isolamento e distanciamento por muito tempo. Viu quantas coisas aconteceram? Nós temos que começar a aproveitar mais o agora, o que pode acontecer. Ter mais esperança, acreditar mais nas coisas, mas não só nos outros, mas em nós mesmos. Então, escolha por você o que você quer fazer hoje para te fazer feliz. E relaxe. Qual a melhor forma de relaxar? É meditação? É uma caminhada? É ver alguma coisa? Visitar algum lugar? Pode ser escutar uma música. Não precisa ser uma música clássica. Pode ser um funk. Pode ser... É o final da minha palestra. Então, quando a gente vai falar de saúde mental, a gente fala muito das suas escolhas. Escolher coisas boas e que te faça bem, dentro de um certo padrão, que a gente sabe que faz bem. Tá? Nomeie suas dificuldades, fale delas. Se necessário, busque apoio. 188 é gratuito, tá bom? Espero que você fique bem, espero que sua família esteja bem. E até a próxima. Muito obrigada. O caminho do bem. O caminho do bem.